Mesmo perdendo o Caleri, é muito difícil que Rian Francisco tenha espaço, tá? O São Paulo já foi sondar de novo o Jean lá, do Jean Dias, da Ponte Preta, talvez a pedido do técnico, é o que alguns portais cravam, e agora também tem essa questão aí do Vinícius, lá do Fulham e tal. É muito... Hora de falar sobre o São Paulo, há um único nome de consenso entre todos os dirigentes do Tricolor quando o assunto é técnico: Dorival Júnior. Nós não vamos aceitar, por exemplo, Marcos Antônios e Juan Tressoldes. Entendem o porquê do plural? Porque Marcos Antônio e Juan Tressoldes são as bolas da vez. Porque assim, nada contra o futebol. O Juan Tressoldes eu acho fraco, tá? Mas aqui eu não tô falando de futebol. Eu acho o Marcos Antônio um jogador interessante. Agora, pra que você vai contratar com a base que o São Paulo tem, com toda essa conversinha idiota que a gente escuta todos os dias da base e da promoção de novos garotos da base? Pra que nós vamos comprar Marcos Antônio e Juan Tressoldes? Não é pelo jogador, tá? Não tô nem colocando aqui o que eu acho ou não do jogador. Pela condição que nos falam do clube. Não fala todo dia que tá falido, que não tem dinheiro, que não paga o salário. O salário agora foi quitado, mas não dá pra saber quando que vai parar de pagar. Então não fala todo dia que tá muito difícil, que tá muito falido. Então pra que vai comprar Marcos Antônio e Juan Tressoldes? Não vamos aceitar. Ano passado foi Michel Araújo, André Silva e Ferrarese. Michel Araújo ridículo. Compraram pra emprestar, né? Tá, porque tá emprestado? Compraram pra emprestar. Ferrarese tá sendo utilizado só agora. Eu sempre adorei o futebol do Ferrarese, mas a compra não se justifica. E o André Silva, a compra também não se justifica. Você não compra um banco por mais de por aproximadamente 22, 23 milhões de reais. Então, por mais que eu goste do Ferrarese e do André Silva, a compra não se justifica. Como não se justifica Marcos Antônio e Juan Tressoldes? Ah, vai comprar parcelado. Não interessa, aqui nós não vamos aceitar. No lugar do Marcos Antônio, não tem quem pôr, coloca o Negruti. Já não contratou, já não comprou e renovou o Luiz Gustavo e o Bobadilha. Então, chega, não é o Alisson e o Pablo Maia não machucou? Coloque o Negruti na ausência do Bobadilha e do Luiz Gustavo. Nós não vamos aceitar mais discursinho, ladainha, palhaçada no São Paulo. Nós não vamos aceitar esses tipos de contrato. Nós temos melhorou. As contratações, elas melhoraram. As contratações eu acho que é o mais tranquilo para falar daqui em relação a reforços. Adorei a contratação do Wendel, do Enzo Dias, do Cedric, do Oscar, não precisa nem falar. As contratações, elas são boas. O problema do Wendel é o que custou, né, para liberar o William Gomes e Moreira. Outra coisa que nós não iremos mais aceitar aqui é a situação dos garotos da base. Coloque mais os garotos pra jogar. É que tem tanta coisa pra falar, gente. Coloque mais os garotos da base pra jogar. O técnico não interessa a comissão técnica. Instrua o próximo técnico contratado a colocar. Não é pra colocar todo mundo. É pra colocar um ou outro. E quando tiver um Rian Francisco que é destaque, virou matéria em jornais internacionais, quando é o Rian Francisco, tem que ter alguém competente trabalhando junto com o técnico um jogador desse. Nós não vamos tolerar mais técnicos incompetentes, mas quando tiver um cara que tá fazendo parecido com o que o Zubeldia faz com a base, tem que ter alguém falar, coloca o Rian nesse jogo. Nesse jogo da Ponte, o Rian vai começar jogando. Você monta a sua escalação, na hora do centroavante vai jogar o Rian. Se você quiser, eu falo com o Caleri. O Rian vai jogar porque nós queremos vender, nós queremos valorizar o jogador. Então nós não vamos tolerar mais o que está sendo feito com a base do São Paulo. Em relação ao Rian, Henrique Carmo, a venda do William Gomes, que foi a preço de banana, a venda do Beraldo, nós não vamos tolerar mais. Independente da chegada ou não do Evangelos Marinax, nós não iremos tolerar mais. A situação, e isso eu tô falando de forma bem rasa aqui, de tudo que acontece com a base no São Paulo. Nós também não iremos tolerar a falta de coerência em por que alguns jogadores recebem muitas oportunidades e outros não. Vocês lembram do atacante Juan, que eu defendia no começo, depois estrepei a cara completamente e falei, gente, vocês podem me culpar porque o Juan eu defendia no começo da carreira, hoje eu não tenho como defender o Juan. Não virou nada do que nós esperávamos. Por que o Juan teve tantas oportunidades no São Paulo e o Rian Francisco não tem, sendo que são a mesma posição? Mas não tinha tal, era outro técnico, era outra... Aqui, ó, escambau. Dá pra colocar sim, da mesma forma. Dá pra tentar aproveitar da mesma forma.
Então nós não iremos tolerar mais o que acontece em relação à base do São Paulo. Representatividade da diretoria do São Paulo. Isso é uma das coisas que me impulsionou a gravar esse vídeo, de tão abandonado que nós estamos, né? E de novo, não me importa o quão a luta, eu estarei aqui todos os dias com vocês, sendo um porta-voz de vocês para não tolerar tudo o que acaba com o São Paulo. Essa situação de perder daquele jeito pro Palmeiras faz um post ridículo, né? Como é que eles colocaram lá? Eles colocaram arbitragem 1, São Paulo 0. Eles postaram isso. Devem ter dado risada da gente, como estão rindo e continuam rindo. Devem ter dado risada da gente. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de post, nota, esse tipo de atitude inflamável e patética, nós também não vamos tolerar mais, não irá ser tolerado aqui, porque estão colocando isso de uma forma tranquila. Para vocês, foi tranquilo o que aconteceu? Eu quero que vocês me respondam aí. Foi tranquila a forma como foi eliminado pro Palmeiras? O comportamento do Belmonte, do Júlio Casares e do Zubeldia tá normal? Tá tranquilo? Porque eu muito mais indignado com a situação, e muitos de vocês, do que esses caras. Do que os jogadores também. Então nós não iremos tolerar. Nós imploramos, suplicamos por respeito de bastidor. Nós não vamos mais tolerar esse tipo de coisa aqui. Esse tipo de omissão. Esse tipo de inteligência nas atitudes. Precisa mudar. Essas falas de tá tudo bem, tá tudo legal, o trabalho do técnico é espetacular, nós estamos muito satisfeitos, com mentiras. Nós não iremos mais tolerar aqui, porque é mentira. Tempo do técnico, vocês podem contar comigo. Nós não vamos mais tolerar também. O cara está há 1 ano perdendo no São Paulo. 1 ano perdendo, e a diretoria chega pra nós e fala que tá tudo bem. Então, assim, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu pensei demais em trazer esse vídeo aqui pra vocês. Pensei muito, porque é assustador. É assustador. E nesses últimos dias, eu estava me... Primeiramente eu quero falar do Caleri e Rian Francisco. Começaram o vídeo já assim. O Caleri, ele desperta o interesse do Boca Juniors e também do River Plate, e não é de hoje. E agora o Caleri, ele pode ir embora para tentar buscar aí essa do Super Mundial. O Caleri não quer ir embora do São Paulo, e o São Paulo não quer liberar o Caleri. O jovem fenômeno, o jovem não, né? Mas o fenômeno do São Paulo aí que está há muito tempo. Não é fenômeno, mas é um baita jogador e de muita importância. O Caleri, ele teve seu nome muito comentado nos últimos dias aí no São Paulo, porque ele não tem jogado bem. Acho que desde que o técnico atual do São Paulo assumiu, ele não consegue, né, o técnico fazer umas jogadas de linha de fundo, cruzamentos pro Caleri, pouco acontece. Então o Caleri normalmente ele tem uma bola por jogo e ele tem que decidir. E esse número de uma bola por jogo não é tão simples também, né? Mas é isso, o Caleri fica com aquela única oportunidade, tem que chegar lá e decidir, ele não tem feito os gols, pouquíssimos, e aí a torcida começa a pegar no pé. O que pega também é que o André Silva, ele ganhou força com o São Paulino nos últimos jogos, onde ele conseguiu jogar, sobretudo naquela goleada de 3-1 diante do São Bernardo, que foi o penúltimo jogo do São Paulo. E aí, quando o André Silva faz os gols, fica meio claro para alguns que o André está melhor do que o Caleri na fase e que merecia a oportunidade. Outro fator que depois contra o Caleri aí é o fator Rian Francisco, né, galera? Porque o Rian, ele conseguiu virar aquele jogo do Sub-20, da Copinha Sub-20, Copa do Brasil, e também ele conseguiu ser o grande protagonista da São Paulo. O São Paulo acaba com 2 títulos, com o técnico Alan Barcelos, que é o cara da equipe de base, e o Rian, ele é efetivado. Chega no profissional, ele vai muito bem também, faz um golaço, como foi aquele gol da virada contra a Portuguesa, e aí o técnico do São Paulo falou: hasta la vista, baby,
tipo assim, volte pra categoria de base que aqui eu não quero você. Foi mais ou menos isso, só que não usando essas palavras. Ele não usou palavra nenhuma. Ele simplesmente colocou o André Silva no banco do Caleri. Caleri saía, entrava André Silva saía, entrava Caleri e não teve mais nem sinal do Rian Francisco. E a torcida do São Paulo começa a pegar no pé, e com razão, né? Porque como é que você pode, depois de vermos o que aconteceu com o William Gomes e também com o Moreira, os caras aparecendo no Porto de maneira assim inexplicável, uma venda minúscula do São Paulo do William Gomes e essa do Moreira que foi um empréstimo, não é nem venda, nós vimos também isso ser rotina no São Paulo, né? Mike, lateral direito, destaque também voltando para a equipe de base ou então ficando afastado. Matheus Alves, Lucas Ferreira voltando para a equipe de base e o nome da vez é o Rian Francisco. Então nós temos dois pontos cruciais aqui para determinar como será a nossa temporada. O primeiro deles é o Caleri fica ou não. E eu diria para vocês que hoje tá mais pro Caleri ficar no São Paulo do que pro Caleri sair, tá? Hoje está mais pro Caleri ficar. Até porque os times da Argentina, tanto Boca quanto River, eles não têm a grana para chegar e comprar o Caleri. O Caleri teria que querer muito ir embora, o São Paulo teria que liberar o Caleri, não tem como times argentinos pagarem a multa rescisória, só se chegar um patrocinador inexplicável e pagar aí, sei lá, 50 milhões de euros, a última informação que eu tive da multa do Caleri. Então é uma multa impagável. E ninguém vai conseguir chegar nisso até pela idade do Caleri, pela fase que ele vive. O São Paulo teria que querer mesmo. Um dia, o São Paulo quis liberar o Lucas Prato. O River Plate veio, falou que comprou o Lucas Prato, o São Paulo liberou na era Leco ainda, né? E aí, do nada, o São Paulo não tinha recebido o valor. Então não teve quebra contratual por multa depositada. Não, ali foi o São Paulo permitindo, deixando o Lucas Prato ir embora do tricolor. Quando olha agora pro Caleri, é outra diretoria. Não é mais o Leco, mas também não duvido nada dessa diretoria do São Paulo dizendo: ah, tudo bem, pagou a multa aí, levou embora e depois o São Paulo nem receber o dinheiro. É comum e isso acontece muito no São Paulo. Olha aí, Léo Pelé, o São Paulo que fez para receber do Vasco, Henrique Almeida, o calote de uma década que não recebe do Botafogo, sabe? Então tem muita coisa que o São Paulo faz, que o São Paulino pensa que o próprio São Paulo, nossa, o cara depositou a multa, o jogador quis ir embora, no fim das contas o São Paulo não é santinho de nada, não liberou, não recebeu multa coisíssima nenhuma e optou por mandar embora, se livrar de um jogador que é seu titular. É claro que o Caleri, ele é um dos queridinhos do técnico atual, também é um dos queridinhos do Dorival Júnior, caso o Dorival venha pro São Paulo, e eu já falarei disso daqui a pouquinho. Mas com o técnico atual, mesmo perdendo o Caleri, é muito difícil que Rian Francisco tenha espaço, tá? O São Paulo já foi sondar de novo o Jean lá, do Jean Dias, da Ponte Preta, talvez a pedido do técnico, é o que alguns portais cravam, e agora também tem essa questão aí do Vinícius, lá do Fulham e tal. É muito jogador que aparece antes, né? Com uma sondagem, ou talvez com uma realidade, aparece até antes do Rian Francisco, o que para muitos é uma coisa, assim, pesadíssimo, e pra mim também é. Já que nós temos aí o Evangelos Marinax batendo na nossa porta, vindo pra dar esse upgrade, né, no São Paulo, esse upgrade aí do São Paulo pra colocar a equipe de base fortíssima e tal, de que adianta você ter uma equipe de base fortíssima se na hora de você colocar esses caras pra jogarem, você prefere o Igor Vinícius do que o Mike, prefere o Eric do que o Lucas Ferreira, prefere o André Silva do que o Rian. Não adianta nada. Prefere improvisar o Luciano de meia do que colocar o Matheus Alves. De nada vai adiantar se não tivermos um técnico que queira, sim, o uso da equipe de base, não é verdade? Por falar em equipe de base, deixa eu falar das renovações contratuais aqui agora, depois eu falo de reforço e falo também do Dorival Júnior, o grande. Aliás, pensa comigo aí, Dorival, já pensou o cara voltando pro São Paulo agora? Pensou? Eu tô pensando, não consigo parar de pensar nisso, cara. Você tá louco. Ó, renovação de Matheus Alves, pegando esse ganchinho da equipe de base aqui, ainda não está selada, não foi concluída ainda essa renovação do Matheus Alves. O São Paulo entende que tem que renovar. Barcelona, da Espanha, já demonstrou interesse num cara igual o Matheus Alves, enquanto o São Paulo, pela falta de espaço dos jogadores da categoria de base,
não conseguiu ainda a renovação contratual com ele. E isso é uma coisa que pega até para um cara igual o Rian Francisco. Esse já renovou. O Henrique Carmo também já renovou, mas os agentes, os empresários aí desses caras estão vindo atrás pra... E aí, São Paulo, você renovou, bacana, e agora? Não tem espaço mais? Volta pra equipe de base? Desvaloriza o jogador deles. Enquanto o empresário do jogador pra gente, ele normalmente é persona não grata, caras que nós não queremos ver nem pintado de ouro, hoje os caras estão defendendo um patrimônio deles, né? Em tese, o jogador seria um patrimônio deles, mas também é nosso. Então fica o São Paulino tentado aqui a gostar de uma frase de um Wagner Ribeiro, porque o cara está zelando pela carreira de um jogador que nós gostaríamos de ver em campo. É essa a dificuldade. Mas o São Paulo tenta a renovação com o Matheus Alves e também com o Alan Franco. O Alan Franco também, a renovação está travada por enquanto, tá? Não conseguiu renovar ainda. O Alan Franco é titular do Tricolor. O Matheus Alves é reserva. Promessa. O Alan Franco, ele é titular absoluto do São Paulo e, assim, tranquilamente, um dos melhores zagueiros do Brasil, se não for o melhor. Ele está jogando muito futebol, um tempo de bola incrível, um cara, assim, exemplar, maravilhoso jogando por aí. E aí tem o outro também, que é outro titular, que é o Cédric Soares. Ele veio com um contrato de 3 meses apenas, os 3 meses estão acabando, né? Então o Cédric Soares do São Paulo tem que tentar a renovação com ele imediatamente. Não adianta também deixar a vitrine e o cara voltar pra Europa agora, né? Temos que ter a renovação. A vitrine foi legal pra caramba, mas ele se mostrou importante no time principal do São Paulo e o São Paulo tem a obrigação aí de renovar com ele, não é não? Gente, o Abel Ferreira, nessa apresentação aí da final do Paulinho... um único nome de consenso entre todos os dirigentes do Tricolor quando o assunto é técnico: Dorival Júnior. Nem Tite, nem Renato Gaúcho, muito menos Fernando Diniz, conseguem agradar a todos como Dorival Júnior, que é aprovado pelo presidente Júlio Casares, pelo departamento de futebol e também pelos diretores que cercam o Casares no Morumbis. Importante contar que a chance de Dorival Júnior voltar ao São Paulo passa muito por uma frustrante participação da seleção brasileira na data FIFA do mês de março. Vou dizer mais, essa é a chance maior de o Dorival cair até a Copa do Mundo. Se o Dorival passar pelos jogos contra a Colômbia em casa e a Argentina fora, a tendência é que ele siga até a Copa do Mundo de 2026. Não haverá grandes desafios na sequência para a seleção brasileira, que não vive uma boa fase, é só a 5ª colocada nas eliminatórias para a Copa com 18 pontos. O Paraguai, por exemplo, que é o 6º, tem 17. Se o Brasil faz 1 ponto contra a Colômbia e perde, por exemplo, para a Argentina, existe uma chance real de o Dorival Júnior ser demitido. E é nesse cenário, com a demissão do Dorival, que o Luiz Zubeldia passa a correr enorme risco. Já havia contado para vocês ao longo da semana que o Zubeldia fica pela falta de opções no mercado e também porque o São Paulo entende que o Zubeldia conseguiu terminar o Campeonato Paulista de maneira digna. Apesar da eliminação contra o Palmeiras, essa eliminação passa muito por um erro de arbitragem, claro, na marcação de um pênalti que determinou a vitória do Palmeiras por 1-0. Não fosse por isso, e a partida iria para a decisão por pênaltis. Só para completar uma lembrança, quando o Dorival Júnior deixa o São Paulo para treinar a seleção em janeiro do ano passado, esse movimento garante ao tricolor 5,5 milhões de reais. Foram 4,5 milhões da multa, além de mais 1 milhão de reais de compensação a que o São Paulo teve direito, porque foi essa grana investida de 1 milhão de reais para a contratação do Thiago Carpini, que então era técnico do Juventude. Você gostaria do Dorival no São Paulo? Use o espaço para comentário.